A Bíblia está cheia de gente extraordinária, histórias de homens e mulheres. Nós temos estado a ver algumas dessas pessoas. Temos estado a conhecer. Não é? Pessoas que verdadeiramente perceberam que não era ser rico, necessariamente, ser influente, ter muita educação, somente com esses critérios, mas pessoas, judeus e não judeus, homens e mulheres, que decidiram aprender a confiar em Deus. E Ruth é uma dessas pessoas, uma moabita, que decide recomeçar sem recursos nenhuns, sem amigos, numa terra completamente estranha para ela. E em vez de decidir ficar amarga e ficar presa no passado, ela decide avançar na sua vida. Ainda que o passado não tenha sorrido, a vida não seja a sorrir muito, ela perdeu o marido e viveu com a sua sogra, que tinha perdido os filhos e o marido. Ela mesmo assim, ela decidiu viver uma vida extraordinária. Eu louvo a Deus por pessoas assim. Pessoas que nos dão tantas lições para nós. E nós já falámos algumas coisas que eu não vou repetir. Deixem-me ver se eu me entendo com isto. Okay? Mas algumas coisas que fizemos logo na primeira mensagem foi pensar para onde é que nós estamos a levar a nossa vida. Porque não podemos chegar a um destino bom se estamos a fazer uma escolha errada hoje. Ou seja, se estás a caminhar numa direção errada, não esperes chegar ao destino certo. E por isso é importante fazermos este pensamento. Fazemos o pensamento também qual é a nossa imagem de Deus. Quem é Deus para ti, verdadeiramente? Se Deus é o responsável por todo o mal que nos acontece, ou se encontramos em Deus o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquilo que pode mudar a nossa história. E no primeiro capítulo nós percebemos que houve ali uma pequena brechazinha na vida de Noemi, quando ela disse, o Deus Todo-Poderoso. E de repente tudo mudou. Talvez, a semana passada falámos um pouco que para recomeçar é necessário estar disposto a arriscar. Estava uma amiga nossa, que nós levamos a Jesus há mais de 30 anos atrás, estava-me a dizer que ela está a recomeçar algumas coisas na vida dela e está a ser difícil. Claro, é difícil recomeçar. Não é fácil recomeçar. Mas Ruth recomeçou e como eu dizia a semana passada, ao nosso lema dos comandos, que era a sorte que persegue os audazes, que também a sorte lhe apareceu. É interessante que ela mesmo a sorte, mas não era por sorte, por divinamente dirigida foi ao lugar onde Deus a tinha o seu futuro para ela. E a ideia de que nós, quando Boacha percebeu dela, ele perguntou, quem é esta mulher? Esta mulher é aquela que cuidou da sua sogra e veio para aquele lugar. Então ela colheu aquilo que recebeu. Se tu conseguires pôr na tua mente que tudo o que tu vais escolher, tu vais receber, então tu vais mudar se calhar a tua vida em algumas coisas. Quer pelas coisas boas, quer pelas coisas más. Há muitos de nós que pensam que podem semear coisas más e colher coisas boas. Não funciona assim. A vida tem esta lei e esta lei não muda. E se calhar, ao pensar em pessoas extraordinárias, quem é que te vem à tua mente? Sem ser da Bíblia. Okay? Mas nem eu conheces, não é, mano? Nem eu. Bom, foi uma opção notável, realmente. Sim, Berta. Martim. King. Hã? Luther King. Martin Luther King. Vocês são muito famosa. Sabem o que é que eu me lembro? Lembro da minha ama. A minha ama que não sabia ler, só sabia ler a Bíblia e o Inário. Mas para mim, ela foi uma pessoa extraordinária. Para mim, uma pessoa extraordinária foi a Margarida, a esposa do Russo. Que era uma pessoa tão incrível, tão incrível. Aos 40 anos casou, cá em Portugal, com um outro missionário. E ela o marido serviram de uma forma simples. E tocaram vidas, poucas vidas. Mas aquelas que tocaram profundamente. E eu e minha esposa fomos duas dessas pessoas. São pessoas extraordinárias. Ser gente extraordinária não é fazer grandes coisas, como aquelas que vocês fizeram, que realmente são pessoas extraordinárias.
Mas as pessoas extraordinárias que tu e eu conhecemos, se calhar são pessoas que tu as tornam extraordinárias porquê? Por aquilo que elas são. E não só por aquilo que elas fazem. O seu caráter precede as suas ações. Isso é o que nós falamos no nosso curso de liderança. E poderia falar de outras pessoas assim. Pessoas que eu me lembro que eu vejo que são extraordinárias porque viveram vidas extraordinárias. E o que é que torna este homem, esta mulher extraordinária? Eu queria ver convosco, muito rapidamente, vai ser uma corrida. Algumas coisas. Para que se tu e eu quisermos ser extraordinários, eu acho que poderemos ter aqui algumas dicas. Primeira coisa, integridade. Integridade, que significa, pelo dicionário, uma palavra latina quer dizer estar inteiro. Ou seja, sem nada para apontar. Uma pessoa que é íntegro mesmo nas escondidas. Porque o segredo mais secreto aqui na Terra é um escândalo nos céus. Agora, integridade é esta ideia de nós fazermos o que é certo quando ninguém está a ver. Certo? E é interessante a palavra lá no livro de Ruth que diz: havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre. O que é que isto significa? Tocado. E bem tocado, não é? Ele tinha bebido um bom vinho. Ele estava bem animado naquele dia. E ele deitou-se ao pé de um monte de grãos. E então ela veio de manchinho, Ruth. Agora não vou dar a explicar toda a cultura de então, mas ela se deitou aos pés dele. Isso sucedeu pela meia-noite, o homem estremeceu. Acordou do primeiro sono. Eu acordo mais ou menos à 1 da manhã. E olhou e viu que uma mulher estava aos seus pés. Gente. Boaz tinha uma série de boas desculpas aqui para perder a cabeça. Na verdade, não tinha cabeça. Tinha bebido um pouco demais. Por isso ele tinha toda a oportunidade e a desculpa para fazer aquilo que não deveria fazer. Mas é interessante que ele foi íntegro. Ele foi íntegro. E às vezes nós não percebemos como as pessoas nos conhecem. Uma vez eu e a minha esposa estávamos em Loureiro de Almar, que é lá do outro lado, para lá de Barcelona. Os dois a beber uns copos, eu e ela. Mas era só um copinho, okay? Não eram uns copos. E notamos que havia uma fala em português de alguém que vivia aqui ao nosso lado, aqui no Alto da Maia. Conta-se a história de um pastor de uma igreja que estava numa viagem internacional, naquela altura em que as bebidas eram servidas gratuitamente. Alguém se lembra desses tempos? Eu lembro. Agora já não. Eu não pedi nada porque senão vai ficar liso, não é? Mas naquela altura ele bebeu um pouco demais, não é? Ele pensava que ninguém o conhecia e de repente era o moço, olha para eles assim: pastor, eu acho que você devia parar. Porque ele tinha escrito pastor. Que ele era. E ela o conhecia. Ser integridade é fazermos o que é certo. Eu já vos contei várias vezes aquela história quando eu estava a passar ali na circunvalação e passei aquele vermelho alaranjado, o alaranjado vermelho, não é? E os enviados de Deus estavam lá à frente a parar-me, não é? E eles a dizer assim: então, você viu o que fez? Eu tinha a oportunidade de pecar 2 vezes, quer dizer que não vi, mas tinha visto. Eu podia também dar as desculpas que havia, e que eram desculpas, mas integridade também é saber lidar bem com a vulnerabilidade dos outros, é ter o poder na mão e não aproveitar-se da fragilidade. Isto é tão interessante. Ruth estava muito frágil naquele momento. Era muito fácil ele fazer avanços. Mas ele foi um homem íntegro. Boaz era um homem íntegro. E eu acho tão interessante pensar nisso. Outra coisa que eu percebo em Boaz é a generosidade deste homem. A generosidade dele é muito interessante, porque diz: e levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher e não a censureis, e deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar, para que escolha e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até à tarde, e debulhou, apanhou, e foi quase um efã de cevada. Boaz, perante a necessidade alheia, em vez de ser miserável, mostrou um coração largo e generoso. Ser generoso significa ter um coração hospitaleiro, aprender a receber bem, a fazer o bem para os outros e usar o que nós temos, dinheiro, influência, poder, o que quer que seja, para abençoar.
percebemos que o dicionário diz que é a virtude que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo. Algo bom, claro. Isto é ser generoso. É nós acrescentarmos à vida dos outros, não é? E sabemos que Jesus é tão claro na sua mensagem acerca deste assunto, não é? Que fala que um dia, não é? Conta aquela história do rei que dirá à sua direita: vinde, benditos do Pai, possui por herança o que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Esta ideia de nós olharmos, sermos generosos para com a necessidade do próximo e abençoar-nos. É interessante o livro de Hebreus que diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Muitos já me hospedaram a mim, que eu sou um anjo, mas eu possivelmente também já terei feito isto, não é? Ou seja, nós abençoarmos pessoas, abençoarmos, ofertarmos com generosidade. Provérbios 3 diz: honra o Senhor com os teus bens e com a substância de tudo o que tu possuis. Não é com um bocadinho, é com substância. E vemos que este homem, Boaz, era um homem generoso. Eu acho isto muito interessante, a vida deste homem, porque tantas vezes, não é, o poder ou a riqueza não servia à generosidade, mas vemos neste homem isto e muitas outras virtudes. Na verdade, uma coisa que percebemos neste homem também é um homem leal e honesto. É um homem que não vai por atalhos, é um homem que faz tudo direitinho. Boaz chegou à porta, sentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse: ó fulano, vem cá, senta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. E tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E se assentaram. E disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. Ou seja, ele sabia que havia a situação de Noemi que estava muito frágil. E havia alguém à sua frente na possibilidade de comprar aquilo que era de Noemi através de Elimelec. E ele, e também, ao fazer isto, também iria ganhar, desculpem a expressão assim, mas ia ganhar uma prenda, que era a mulher também. Aquilo vinha atrelado, não é? Porque o que ele comprasse ia levar tudo. E na verdade, quando acontece isto, é muito interessante, porque ele decidiu fazer as coisas certas. Não andou a esconder e fez as coisas às escondidas, mas ali, abertamente, decidiu fazer o negócio. Para saber se realmente ele seria ou não o remidor, seria aquele que iria ficar com aquilo. Porque ele acreditava na provisão de Deus, eu acredito. Ele tinha esta visão de Deus. E ele vê-se claramente um temor a Deus neste homem. Boaz faz tudo às claras, traz testemunhas. Não tenta manipular. Não tenta fazer as coisas às escondidas para atingir os seus propósitos. Ele é honesto, ele é leal. Assume compromissos e não tem margem escondida. Já vos contei muitas vezes aquela história daquela jovem que falou com um homem sábio e lhe perguntou, pediu um conselho. E aquele homem lhe disse: olha, ele disse assim: olha, se tu não fosses apanhado, se ninguém fosse prejudicado, se ninguém perdesse nada, tu mentirias por 10.000 euros? O jovem pensou um pouco, disse assim: bem, se ninguém fosse prejudicado, então eu iria mentir por 10.000 euros. Mas ele disse: então tinha outra pergunta. E se tu ganhasses 10 euros, tu mentirias por 10 euros? Eu disse: não, nem pensar, uma coisa dessa. Pois eu só queria saber qual era o teu preço. A lealdade e a honestidade é transversal em tudo. Estamos dispostos a perder. Até um tempo atrás, eu e a minha esposa estávamos em Peniche. E quem vai a Peniche sabe que o vento lá naquela... às vezes venta mesmo, não é? Estamos a estacionar o carro, de repente abrir a porta, a porta avançou. E eu bati no carro ao lado. Já estava velho, já estava estragado. E ninguém viu. Nós por acaso vimos, E Deus viu. Pronto, custou 50 euros, mas deixou o meu coração descansado. Porque eu depois tive que referar para a pessoa, não é? Deixou um papel e ele procurou para mim. É interessante. E o que vemos também neste homem é este assumir publicamente os seus compromissos. Não é? Ele traz... Há aqui uma linguagem jurídica muito interessante. Não é? Há aqui uma relação de compra e venda. E o que acontece é que Boaz quis tornar aquilo público. Quis que toda a gente visse.
Toda a gente fosse testemunha. E ele não junta os trapos dele e da Ruth também e se juntam? Não. Eles casam publicamente, mostram que estavam comprometidos um com o outro. E uma das coisas que eu quero falar, algumas coisas que nós temos que ser públicos, uma delas é o casamento. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Isto foi dado antes da queda do homem. Foi o primeiro mandamento em que Deus pensou que seria a família, o casamento. Aqui há tanto ensino, que eu não vou pregar sobre isto, mas só este versículo tem muito para nos ensinar. Mas uma coisa que percebemos é este deixar e se unir. Algo que é feito publicamente. Também quando nós decidimos batizarmos-nos. Semana passada tivemos a alegria de participar em 6 pessoas que foram batizadas aqui na nossa igreja e testemunharam a sua fé em Jesus Cristo. Não é? E claramente nós percebemos isto quando aquele homem, o etíope, está lá a caminho, não é, com o eunuco, e de repente aquele homem fala para Filipe e lhe diz assim, não é? Eis aqui alguma água que impede que eu seja batizado. E Filipe disse, é lícito se creres todo o teu coração. E ele disse, então creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram para a água. Claro que aqui não havia uma igreja, não havia um testemunho, mas havia um testemunho. Ele estava a caminho da Etiópia. E eu acredito que aquele momento em que ele publicamente assumiu a sua fé foi fundamental para aquilo que ele iria depois passar na Etiópia. Outra coisa importante, eu acho, é a nossa fé. E talvez aqui diga alguma coisa que possa trazer algum desconforto para alguns. Mas a nossa fé é pessoal, mas não é privada. Amém. A fé é tua e a minha, mas não é de foro privado. E eu podíamos mostrar muitos versículos bíblicos. Muitos versículos bíblicos no qual o Senhor Jesus nos diz, não é? E claramente ele diz ali, qualquer que me confessar diante dos homens, e eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, nós não temos vergonha da nossa fé, confessarmos Jesus. Não precisamos de usar um letreiro, não precisamos de pregar às nossas pessoas com quem nós vivemos, onde nós estamos, que até melhor nem pregar, senão vamos afastar as pessoas. Mas é importante nós assumirmos a nossa fé. Não sermos agentes secretos de Deus. Mas sermos pessoas que assumem a sua fé. E eu costumo sempre dizer, ou nós nos assumimos ou nós sumimos. E muita gente simplesmente por não assumir, sume-se. E quero deixar para o final Ruth. Uma mulher virtuosa, eu acho. Agora isto. Falei em Ruth, eu não quero ir para a frente isto. Ok. Final. E disse, e ele, falando para Ruth, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum destes jovens fostes, quer pobre, quer rico. Boaz reconhece a Ruth, e falámos isso também a semana passada, e no primeiro, semana passada falámos um pouco mais disso, também na primeira mensagem nós falámos, alguém com espírito diferente. Alguém disposto a não abandonar a sua sorte, mas antes a cuidar dela, mesmo comprometendo o seu futuro. Mesmo numa situação vulnerável, ela não se entrega à vida. Ela controla a sua vida. Ela tem valores. Ela não compromete aquilo que acredita, porque a vida lhe corre mal. Ela é uma mulher de caráter. Ela é uma mulher de Deus. E é interessante o que ela diz. E ela diz, sou Ruth, tua serva, um pouco antes de ele falar isto. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Ela não tem uma postura altiva, amoral. Mas o que lemos aqui é o relato de duas pessoas que se amam, fazem as coisas bem, que esperam o tempo certo para casar, e antes de casar, como se diz lá em casa, não queimam etapas. Ou seja, fazem as coisas no tempo correto. E por isso nos deixa este legado. Pessoas que vivem uma fé sabem que o legado que deixam não é um legado material, é um legado espiritual. Um legado que vai perdurar depois da sua vida. Havia tanto para falar sobre estas duas pessoas, não é? Tanto. Leiam o livro de Ruth, deixem que o Senhor fale à vossa vida. Tanto para aprender ali. Ruth e Boaz nunca imaginariam que deles haveria de nascer o futuro rei de Israel, David. De David
haveremos nascer o Senhor Jesus Cristo. E é simplesmente incrível. Porque, na verdade, tu e eu não vamos determinar o nosso futuro. Nenhum de nós faz isto. Mas acredito que fazendo boas escolhas, vivendo uma vida piedosa, iremos semear bênçãos e bênçãos colheremos. Iremos deixar um legado que perdurará depois da nossa partida aqui da Terra. E eu acredito também que teremos assim uma vida extraordinária. Uma vida que será lembrada depois. Por causa do que nós fizemos, se calhar nem tanto, mas por causa das pessoas extraordinárias que nós conseguimos ser pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo em cada um de nós. O Evangelho tem que mudar a nossa vida. O Evangelho não nos leva só para o céu. O Evangelho leva-nos a viver uma vida piedosa aqui na Terra. Porque se o Evangelho não faz isso, então é um Evangelho muito fraco, muito pequeno. Eu acredito que Deus, neste lugar, tem homens e mulheres que têm vidas extraordinárias. E homens e mulheres que vão marcar a próxima geração para serem lembrados por quem eles foram e o que deixaram de valor eterno